Olá, meu caro amigo, minha cara amiga, vamos falar agora sobre TRM, trauma raquimedular, tá? Sabemos que o trauma raquimedular, inclusive aqui tem uma imagem, ó, bastante espantosa de um trauma raquimedular de cervical, né? Olha que ruptura tremenda aqui, né? Com certeza causando uma paraplegia, se não até a morte, com certeza, desse indivíduo. O trauma raquimedular, assim como o TCE, mas ainda de forma... O TCE, ele causa morbidade, né? Mas o trauma raquimedular, a sua morbidade, ela é certa, né? Se o paciente ele teve realmente um rompimento medular, ele terá um comprometimento muito sério, que com certeza vai depender da altura da lesão, como nós vamos falar, o gradiente topográfico aqui. Mas, na verdade, temos que pensar que no aspecto social, em relação à qualidade de vida, é extremamente comprometedor. Extremamente comprometedor, né? A pessoa, ela perde a sua qualidade de vida a partir do momento que ela perde sua autonomia, não é? Então, no caso do trauma raquimedular, grande parte das vezes a pessoa tem paraplegia, né? Comprometendo suas atividades laborais, comprometendo suas atividades familiares, comprometendo, enfim, a sua atividade física e, dependendo da altura da lesão, comprometendo a questão de eliminações e depender de outra pessoa, às vezes até para limpá-lo, enfim, é muito complicado, comprometendo a vida sexual, comprometendo. Então a gente sabe que as pessoas que foram acometidas por esse tipo de trauma são pessoas que tiveram uma diminuição na sua qualidade de vida imensurável, né? E, obviamente, sabendo disso, nós temos que ter um zelo, uma forma de trabalhar com essas pessoas totalmente diferenciada, né? Porque são pessoas que geralmente, pelo menos aí um tempo durante, logo após o evento, né, tem o seu emocional totalmente abalado, né? Enfim, são pessoas que precisam, aí sim, realmente de muito afeto, de muita ternura no cuidado, né? Devido à sua condição emocional. Temos que lembrando um pouquinho da anatomia, a coluna vertebral, RAC, né? Que é chamado RAC, a coluna vertebral, além de ter como função a mobilidade, assim por diante, do tronco, ela tem uma função primordial, que é a função de proteger a medula espinhal. A medula espinhal, ela é um feixe de nervos, de onde sai o sistema nervoso periférico. Medula espinhal faz parte do sistema nervoso central e partem dela os ramos, né, de nervos, nervos raquidianos, que vão formar o sistema nervoso periférico, né? Só que ela não está presente, a medula espinhal, em toda a coluna vertebral, até no osso sacro. A medula espinhal, ela está presente de C1 até L1 ou L2, que aí existem pessoas que a medula espinhal vai até L1, tem pessoas que vai até L2, né? E a partir de L3, nós temos a chamada cauda equina, né? Onde eu não parto mais os grandes nervos, né? Os nervos raquidianos abaixo de L2, tá? Então, só para a gente poder diferenciar isso daí e saber dessa informação, né? O TRM, ele representa um problema epidêmico nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, tá? É muito difícil o controle, porque à medida que aumentam os acidentes automobilísticos, à medida que aumentam aumenta o número de violência, o número de feridos por arma de fogo, feridos por arma branca e assim por diante, consequentemente aumenta-se o número de pacientes, de vítimas de trauma raquimedular, né?
Os quadros, eles são muito graves e com alta mortalidade. Lembrando que quando eu tenho lesões cervicais, né, a chance de eu ter um comprometimento, principalmente nas lesões acima de C4, um comprometimento dos músculos respiratórios, chegando ao ponto de termos lesões acima de C4 que são incompatíveis com a vida, né? A pessoa, ela se vitimiza e ela acaba morrendo muitas vezes consciente, só que sem conseguir respirar por ter comprometido o nervo frênico, né? Que é o nervo que atua na musculatura respiratória. A incidência, ela é uma incidência crescente, infelizmente, e necessita de um atendimento de urgência e emergência especializado e, principalmente, posteriormente, um atendimento de reabilitação. Porque não é só importante atender o pré-hospitalar, o hospitalar na recuperação, mas é muito importante a reabilitação. A reabilitação, que hoje é pensada através do NASF, é pensada através do atendimento domiciliar. O paciente vítima de trauma raquimedular, ele vai precisar de fisioterapia, ele vai precisar desses estímulos para poder tentar retomar, né, parte da sua vida que ele perdeu com a doença, tá? O gradiente, existe um gradiente clínico topográfico, ou seja, quanto mais alta a lesão, maior é o número de nervos periféricos que vai comprometer, maior é a sintomatologia, maior é o grau de morbidade e o risco de mortalidade, tá? Então, essa é a questão, é o que eu comentei anteriormente do gradiente clínico topográfico. Quanto mais alta a lesão, né, maior é o número de sequelas. Quanto mais baixa a lesão, menor é o número de sequelas. Então, se eu tiver, por exemplo, uma lesão de C5 a C6, C6, C7, né, eu terei, né, um paciente muitas vezes com hemiplegia, passando muitas vezes para uma hemiplegia flácida, né, até mesmo chegando a um risco de morte quando comprometido a inervação frênica. Existe o conceito de segunda lesão, e aí o TRM é um dos fatores extremamente importantes para o investimento no pré-hospitalar, no atendimento à vítima, no local onde o trauma aconteceu, porque nós sabemos que 90% das pessoas, de 100 pessoas que têm uma fratura na coluna, que quebram uma vértebra assim por diante, somente 10% tem lesão medular no ato do acidente. 90% a energia ela é absorvida pela coluna vertebral, porém não faz lesão de medula num primeiro momento. E aí entra o conceito de lesão secundária, de segunda lesão, que é a lesão causada pelo atendimento. Lesão primária é a lesão causada pelo acidente. Lesão secundária é a lesão causada pela má assistência. Então, quando hoje nós pensamos em SAMU, em CIATES, enfim, em atendimento de corpo de bombeiro e assim por diante, nós pensamos em realmente diminuir o índice de lesões secundárias. Lesões essas que não são causadas pelo acidente, mas são causadas pelo atendimento, ou seja, pelo mau atendimento. E aí a coisa complica. Eu tenho, por exemplo, um amigo que sofreu um acidente aos 22 anos de idade, estava noivo, prestes a se casar, bateu numa Kombi do correio, ficou preso pelo capacete, e aí chegou um espertão, metido a sabidão, e falou, não pode deixar que agora aqui quem comanda aqui a cena do acidente sou eu. E aí o que ele fez? Ele preso pelo capacete embaixo da Kombi e tal, ele juntou o caboclo pelas pernas e puxou ele para fora para poder prestar o atendimento. E aí ele teve uma lesão raquimedular
em altura de cervical, acho que C6 para C7, uma coisa assim, ficou tetraplégico. E no momento da cirurgia, que ele foi fazer uma cirurgia para descompressão e etc e tal, o médico identificou que a lesão dele foi por estiramento. Por estiramento. Então houve uma força, né, que fez com que a medula se rompesse porque ela se esticou, tá? Então isso daí aconteceu o quê? Ele teve uma fratura de coluna vertebral devido ao acidente e no momento em que o sabidão puxou ele, o que ele fez? O capacete ficou preso debaixo do carro, né? E ele puxou e ele estirou a medula espinhal, que já não tinha mais a proteção da coluna, porque a coluna dele tinha sido fraturada, a tal ponto que ele rompeu a medula espinhal. Obviamente que uma pessoa que teve uma queda na sua qualidade de vida imensurável, a noiva que dizia que estaria com ele em todos os momentos, em uma semana depois já deu-lhe um pé no meio do rabo, tá? E aí tudo veio se somando, teve que se aposentar por invalidez e hoje é uma pessoa que poderia estar produzindo e etc e tal, está ganhando lá um salário mínimo, um salário de fome, de miséria, tá? E tendo uma perspectiva de vida, só que sem qualidade. Isso é muito complicado. Então, assim, lesão secundária, e aí imagine você saber que uma pessoa foi lesionada não pelo acidente, mas a lesão medular dela foi pela assistência, é muito complicado. E o tratamento, ele tem um alto custo econômico e um alto custo social, né? Um alto custo social, como eu já expliquei no início dessa aula. A maior causa é o acidente automobilístico, né? As vítimas mais incidentes, homem jovem de 25 a 35 anos. No Brasil, nós temos aí de 70 a 90 casos por 100 mil habitantes e a mortalidade, ela gira em torno de 30% no local, são as lesões altas, né? 10% em até um ano e 50% dos casos acabam gerando tetraplegia, até por considerar que a região cervical, né, os nervos que estão na região cervical, são os mais susceptíveis por conta desse processo de mobilidade do pescoço, né, por conta do processo de desaceleração e aceleração, né, e isso aqui, vamos dizer assim, essa fragilidade que o pescoço tem, né, de estar tudo mais concentrado aqui, essa mobilidade é o que gera muitas lesões raquimedulares na altura cervical. As principais causas, além do acidente de carro, como nós já falamos, o mergulho em águas rasas, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, queda e esportes em geral, né? Nós temos aí casos de pilotos de corrida e etc e tal, que sofrem acidentes e acabam ficando paraplégicos, tetraplégicos e assim por diante. Sintomas: dor, formigamento, amortecimento, fraqueza, dor com movimentação, dificuldade para respirar, e aí o sintoma vai depender, né, da área ou de qual a altura dessa secção medular, causando muitas vezes a arreflexia, a ausência de reflexo, a ausência de movimentos, né, da lesão para baixo, né? Então, é uma lesão torácica, tem um comprometimento de barriga e da barriga para baixo, e a perda não é perda só de movimento, mas é uma perda também de sensação, né? Considerando que os nervos raquidianos são nervos mistos, ou seja, nervos sensitivos e motores, tá bom? Sempre suspeitar de TRM nos seguintes casos. Então, professor, quando eu suspeito de um trauma raquimedular? Nós temos que lembrar, gente, que a partir do momento que a gente usa o conceito de que eu coloco, tem 5 vítimas num carro que capotou,
Em quem eu vou colocar colar cervical? Eu vou colocar colar cervical nas 5. Então eu estou já de antemão no pré-hospitalar suspeitando de trauma raquimedular a partir do momento que houve uma colisão, a partir do momento que aquelas pessoas sofreram uma troca de energia e estão envolvidas no mecanismo de trauma. Tá? Então, a partir do momento que eu levo todas as vítimas com colar cervical, já existe um indício de que todas as vítimas podem ter ter sofrido algum tipo de trauma, ou RAC, ou seja, na coluna vertebral, ou algum tipo até mesmo de trauma medular, né? Muito importante dizer que às vezes a pessoa não perdeu a sensação, não perdeu o movimento. Por quê? Porque ela teve uma fratura de coluna vertebral. Só que essa fratura de coluna vertebral, lembrando que às vezes o osso, quando ele fratura, ele fica pontiagudo. Às vezes eu posso ter uma fratura em que o osso ele vira um bisel, ele vira uma faca. Qualquer movimento errado que eu fizer, eu posso gerar uma lesão secundária, uma lesão medular secundária. O próprio fragmento ósseo da coluna vertebral que está rompida, se eu não tomar cuidado, pode ser o fragmento que vai causar a lesão medular irreversível no paciente. Então, prestar muita atenção nisso, prestar muita atenção, porque com toda certeza o risco é muito grande. E é por isso que, além de eu levar as 5 vítimas com colar cervical, eu ainda lembro que o controle cervical ele só deixa de ser realizado quando as vítimas estiverem com colar cervical na tábua com o estabilizador cervical. Aí sim eu paro de fazer o controle cervical. Lembrando que o colar cervical ele impede o movimento antero-posterior, só que ele não impede o movimento lateral. Então, por isso que só vou deixar de fazer controle cervical com o paciente com colar e com aqueles 2 tijolos, estabilizador cervical. Aí sim eu tenho um paciente que está com a coluna realmente estabilizada. Eu não preciso mais ficar fazendo um controle cervical manual, tá bom? Então, muito importante isso. Suspeitar de TRM em mecanismos de lesão sugestivos, né? Mesmo que não houver sintomas, em todo paciente politraumatizado, e é aí que fica aquilo que eu disse, né? Eu suspeito, tem 5 pessoas, tem 20 pessoas dentro de um ônibus, o ônibus capotou, todo mundo tem que ir para o hospital de colar e assim por diante. Suspeito que todo mundo tem trauma raquimedular, tem que partir desse pressuposto. Vítimas inconscientes que sofreram algum tipo de trauma, dor ou deformidade em qualquer região da coluna vertebral, suspeito de TRM. Traumatismo facial grave ou traumatismo de crânio fechado, tá? Formigamento, anestesia ou paralisia de qualquer parte do corpo abaixo do pescoço e mergulho em água rasa, tá? São pacientes com potencial trauma raquimedular, né? E, gente, eu sempre digo o seguinte, para eu não errar, a pessoa sofreu um mecanismo de trauma, já suspeita logo de TRM. Pronto. É melhor você errar por excesso do que por falta. Tá? É melhor você chegar no hospital, o pessoal fala, meu Deus, mas será que precisa tudo isso? Né? Do que de repente chegar lá e você falar, pô, a sua ação foi que causou o trauma medular no paciente. Pô, aí é complicado. Né? Tratamento, restaurar vias aéreas, ventilação adequada, controle de hemorragia, lembrando que por mais que ele tenha um trauma raquimedular, mas nada impede que ele tenha outras lesões que podem ser causadoras de hemorragia, atenção ao choque medular, ou também chamado de choque neurogênico, hipotensão, bradicardia e vasodilatação, e a imobilização antes mesmo de qualquer mobilização. Imobilizar antes de movimentar. Imobilizar antes de movimentar. Deixa eu explicar um pouquinho isso daqui. O choque neurogênico, ele pode ser causado do momento do trauma até aproximadamente 6 meses após o trauma.
O choque neurogênico se consiste na seguinte situação. Como o paciente ele perdeu a inervação periférica da lesão para baixo, tá? Pode acontecer desse paciente ele ter uma vasodilatação abaixo da lesão. Nós sabemos que o nosso corpo ele contraria a lei da gravidade. Ao estar em pé, eu tenho em torno de 70% da minha volemia está na parte superior do meu corpo. Mas como é que isso é possível? Sabendo que eu estou sujeito à lei da gravidade. Isso é possível por conta do sistema de resistência periférica. O sistema de resistência periférica faz com que os vasos sanguíneos dos membros inferiores eles fiquem semi-contraídos a tal ponto de só ter nos membros inferiores a quantidade de sangue necessária para a irrigação dos membros inferiores. Tá? E eu consiga fazer com que a grande parte do meu sangue fique na parte superior do meu corpo, contrariando a lei da gravidade. Só que a partir do momento que existe uma secção medular, pode acontecer, né, num determinado momento, eu ter uma vasodilatação generalizada desses vasos dos membros inferiores. Esse sangue ele desce, ele decanta para a parte inferior do corpo e falta na parte superior, podendo gerar até mesmo a morte do paciente. Uma vez eu estava atendendo num ambulatório e ao lado tinha um ambulatório de fisioterapia e o pessoal estava lá fazendo alguns exercícios com um paciente há menos de 2 meses vitimizado com trauma raquimedular por ferimento de arma de fogo, né? E daí no meio daquela manipulação o paciente chegou, né, totalmente desacordado, o pessoal gritando, e aí a hora que eu vi ele estava numa maca, mas em decúbito elevado. E, né, o que eu fiz no mesmo momento? Baixei a maca e elevei os membros inferiores dele. E falei, pode verificar a pressão. Instantaneamente a pressão dele já subiu para 12/9. Porque o que eu fiz? Como ele tinha uma vasodilatação de membro inferior, no momento em que eu ergui a perna dele, o sangue escoou novamente para a parte central e mantive a perna dele erguida, e aí ele acordou e tal, e ficou bem, se estabilizou, daqui a pouco voltou, aí a volta a contrair de novo, o sistema de resistência periférica volta a funcionar de novo, e aí o paciente ficou normal, foi embora para casa e etc e tal. Mas o choque neurogênico é algo bastante complicado e que tem que ficar de olho, porque o paciente, se de repente ele não estiver perto de uma pessoa orientada em relação a isso, ele pode até vir a morrer. Todos os pacientes com suspeita de TRM devem receber oxigênio. Lesões cervicais e torácicas podem causar paralisia da musculatura da parede torácica e a respiração pode ser apenas diafragmática, tá? E encaminhar a um centro especializado. Eu conheci, por exemplo, o Sara Kubitschek, em Brasília, e que é uma referência nacional, e o pessoal realmente tira leite de pedra, que nem diz o outro, porque o que eles fazem com pacientes sequelados lá é algo tremendo, tá? Tremendo. Então, assim, é muito interessante que o paciente sequelado, ele tenha a chance de realmente se tratar em um centro de tratamento especializado para trauma raquimedular. E os problemas associados à úlcera por pressão, né, a úlcera de decúbito, enfim, ela é um dos problemas mais complicados, porque o paciente deixa de ter uma vida ativa, acaba ficando muitas vezes numa cadeira, numa cama, e esses problemas começam a aparecer, sem falar na disfunção urinária, na disfunção intestinal, trombose, embolia e distúrbio de humor, né, no caso a depressão e assim por diante, que surge no paciente naturalmente, até mesmo pela queda na sua qualidade de vida, que é brusca. E o mais importante, prevenção, né? Campanhas educativas em relação ao trânsito, campanhas educativas e punição aos motoristas que andam alcoolizados, né? Campanhas educativas em relação ao esporte,
né, para se diminuir riscos e assim por diante. Jamais mergulhar num rio que você não consegue ver o fundo, que você não consegue enxergar. Jamais pular de ponta num rio que você não está vendo o fundo, né? Ou numa piscina que você ainda não sabe qual a profundidade. Então, assim, são condições aí importantes para se prevenir o trauma raquimedular. Beleza? Um grande abraço para você, fica com Deus e vamos acabar com tudo.